Olá, boa tarde pessoal. Voltando aqui para falar mais um pouquinho com vocês sobre os assuntos que aparecem de insight aqui. Estou agora no consultório, são 12:30. Meu nome é Arthur, eu sou cirurgião, especialista em neoplasias da superfície peritoneal e vou aqui discutir um pouquinho sobre marcadores tumorais com você hoje, tá? Olha só que coincidência, né? Semana passada eu fiz uma gravação ao vivo também e aí a filha de uma paciente me mandou uma dúvida pela caixinha de perguntas do Instagram, perguntando sobre marcador tumoral, né? Essa seguidora, a mãe dela tem neoplasia de ovário, né? E estava acompanhando com o marcador de CA 125. Para que a gente usa o marcador? Então, vou dizer para vocês, a gente pode usar o marcador tumoral inicialmente para fazer o segmento, né? E aí o segmento vai dizer para a gente alguns alertas, então a gente vai usá-los como vamos dizer, um sensor, né? Para dizer quando é que tem a preocupação ou não. E em outro uso, a gente vai usar ele para o estadiamento inicial. Então, vamos lá. Vou contar essa história dessa paciente para vocês antes, e vocês vão entender. Neoplasia de ovário, a gente sabe que é uma neoplasia que tem um risco, uma porcentagem das neoplasias de ovário elevam o marcador CA125. Ele é um antígeno que é colhido no sangue, então a gente colhe um exame de laboratório, uma punção na veia, e aí esse marcador tem lá um índice normal, que geralmente é em torno de 35. Quando ele está acima de 35, ele vai dizer para a gente de que pode estar acontecendo algum tipo de processo inflamatório no peritônio, ou simplesmente está dizendo para a gente que tem algumas células dentro do ovário que estão se multiplicando e estão soltando esse antígeno CA125 na corrente sanguínea. Como é que a gente vai utilizar ele? Então, eu já fiz uma biópsia, eu sei que essa paciente tem uma neoplasia do ovário, eu peço o meu marcador tumoral, a gente tem duas opções, ou ele vai estar normal ou ele vai estar aumentado. Se ele estiver bem aumentado, eu começo a minha intervenção, eu começo o meu tratamento depois disso. Na verdade, não tem relação com um aumento ou não, né, do marcador tumoral, mas quando ele está aumentado, ele vai servir para a gente como um marcador depois. Então, o que quer dizer isso? Eu opero ou começa a quimioterapia, ele era alto e aí ele cai e normaliza. Quer dizer que depois que eu fizer o tratamento definitivo, um marcador normal vai me deixando relativamente tranquilo de que esse marcador, de que a doença não está voltando. E aí, caso aumente o CA125 durante a evolução, durante o acompanhamento com o paciente, ele vai aumentando o CA125 e conforme ele aumenta o CA125, a gente levanta um sinal amarelo e volta a investigação para pesquisar se aconteceu alguma recidiva. Agora, a pergunta que essa seguidora me fez foi: durante o acompanhamento, eu já fiz o tratamento, ele já subiu, já baixou de novo, e durante o acompanhamento, ele tem vezes que está maior, tem vezes que está menor, tem vezes que ele sobe um pouquinho, e aí isso é uma preocupação? Não. Esse antígeno, ele vai variar realmente conforme vai passando o tempo, ele varia, ele sobe um pouco e baixa um pouco. E aí, olha lá, a Cris acabou de mandar aqui pra gente dizendo isso. O dela também começou a variar, subindo e descendo conforme vai passando o tempo. Se esse marcador começa a subir e ter uma elevação contínua, cada vez que a gente colhe, ele vai aumentando, ele pode e deixando a gente um pouco mais alerta e pode exigir que a gente antecipe os exames e tome alguma atitude mais cedo.
Agora, isso quer dizer, patognomonicamente, quer dizer assim, isso quer dizer com certeza para a gente de que o tumor voltou? Não, ele não quer dizer que o tumor voltou. Às vezes, existem algumas reações inflamatórias peritoneais, por exemplo, endometriose peritoneal pode fazer elevar os marcadores, e aí ele eleva tanto o CA199 quanto o CA125. Às vezes um processo inflamatório do tipo uma apendicite aguda ou alguma coleção pós-operatória pode ser que eleve o CA125 e aí vai fazer a gente confundir, né? A Andrea está mandando ali, a Andrea, né, Andrea, a cada 15 dias, aí um mês, ela me manda aí o CEA dela. Tem épocas que estão mais altos, tem épocas que estão mais baixas, né, André? Mas mantém sempre ali o mesmo nível, né? E é isso. Então, a gente precisa ter na cabeça. O marcador tumoral ajuda, primeiro. Segunda, conclusão, ele não é específico. Então, vocês que abrem os exames antes de que o médico vejam, tomem cuidado com a interpretação disso, porque às vezes um marcador um pouco alterado vai levar a gente a uma ansiedade, a um nervosismo muito grande, e nem sempre a preocupação é tão grande, tá? E é tão rápido. Olha que pergunta boa da Marília. Se o marcador muito elevado significa agressividade ou avanço da doença. Então, Marília, exatamente. Quando essa elevação ela é contínua, abrupta e ininterrupta, isso quer dizer para a gente que tem mais atividade. Então, por exemplo, um CA125 de 100 é diferente de um CA125 de 20 mil. Isso às vezes acontece e quer dizer o quê? No CA125 de 20 mil está dizendo para a gente que tem uma grande atividade da doença. Então, isso realmente acaba não sendo específico de dizer quando está muito alto quer dizer que tem muito mais doença, não quer dizer isso não, mas quer dizer que a atividade daquela doença está relativamente alta, né? Olha lá, a Cris está falando aqui, né, que o médico dela diz que como o abdômen foi muito mexido, e aí o CA acaba dando um pouco mais elevado. E aí só o CA 125 não diz nada. É isso aí, tá falando a mesma coisa que a gente, perfeito. Então, primeira, não quer dizer que é maligno. Segunda, não quer dizer que é específico de câncer. Terceiro, pode acontecer achados incidentais. Então, eu acabei de atender uma paciente que colheu alguns marcadores, fazia segmento de um câncer de mama, que não tem nada relacionado com esses marcadores, colheu alguns marcadores, veio com uma elevação grande de todos eles, tá? E aí fez toda a pesquisa e durante essa pesquisa com colonoscopia, com endoscopia, com algumas biópsias, o que foi encontrado foi que tinha um abaulamento no ósseo do apêndice com saída de secreção mucopurulenta para dentro. Isso quer dizer, inclusive, que toda essa elevação dos marcadores pode ser por conta, vamos dizer, de uma apendicite aguda ou de uma apendicite aguda que acabou se cronificando, né? Acabou, que a gente fala que vira uma apendicite hiperplástica. Qual é o problema da apendicite hiperplástica? A gente sabe que entre 20% e 30% das apendicites hiperplásticas que não são operadas poderia ter um nódulo de tumor ali, tá? Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Tem aqui a Dé Toledo está perguntando qual o marcador tumoral para tumor carcinoide. O Dé, não tem carcinoide, não tem muito marcador específico para ele, tá? Mas ele pode elevar o CEA. Se tem alguma acometimento peritoneal, ele pode elevar também o CA19 e o CA125, mas ele não é específico de nenhum deles, tá? Exame de marcador tumoral negativo, perfeito. Clandanil. Esse exame do marcador negativo é aquela outra parte que eu falei para vocês no início, né? Então, descobriu que tem alguma coisa no ovário, por exemplo, e a gente sabe que tem doença ativa. Colhi o marcador, ele vem todo normal. Esse marcador tumoral não vai me ajudar na evolução.
Então, ele é um paciente que tem uma neoplasia e os marcadores dele são normais. Uma porcentagem relativamente grande dos pacientes vão ter marcadores sempre normais, tá? Pseudomixoma produz, tem alguns tipos de pseudomixoma que podem elevar o CEA sim, e tem bastante trabalho, inclusive tentando relacionar com o prognóstico e com o índice de recidiva. Muito interessante a sua pergunta, Andiele Brat. Mas tem pseudomixomas que elevam sim. Vamos lá, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Foi muito, muito bom. Amanhã eu volto com mais uns 10 minutinhos para a gente discutir alguns insights que aparecerem, tá bom? Obrigado aí por todo mundo que viu. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo, eu vou lançar o vídeo daqui a pouquinho no IGTV. E aí, se vocês curtiram, compartilhe aí com quem vocês acham que pode se beneficiar disso, tá bom? Grande abraço para vocês, boa semana. Hoje é segunda-feira, vamos ajudar muita gente aí. Grande abraço. Tchau, tchau.